Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O assunto que eu trago agora é sobre Israel. E são notícias que nós não recebemos através da grande mídia porque não tem interesse nenhum. Israel é um país que vive hoje uma febre industrial de construção, de atividade econômica. Israel está num afã muito grande, uma máquina funcionando, mas o mundo não tem interesse em divulgar isto. Israel vai muito bem, obrigado, dentro de si. Porém, o problema é com os de fora, e aí é problema mesmo. Dentro, Israel está recebendo muitos imigrantes do mundo inteiro, na maioria são judeus mesmo, que estão indo para lá. São judeus de cada país, alguns que nunca conheceram Israel, mas estão indo para lá porque Israel recebe bem, dá todo o apoio, dá cursos, arranja lugar para a pessoa ficar, arranja emprego e a pessoa vai com todo o apoio. Quem é judeu se sente bastante apoiado e é um país onde tudo funciona, o trabalho é produtivo, existe apoio governamental para tudo, eles têm lá suas lutas e problemas, mas tudo funciona em Israel. A agricultura é um exemplo, o setor de tecnologia é líder no mundo e assim por diante. Agora, a grande atividade em Israel é a construção civil. Israel se vê numa situação muito difícil. Há muitos anos está o país governado pela direita. A direita é quem prega o Eretz Israel, ou seja, o Israel todo. Inclusive, alguém teve uma profecia para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele é um judeu que conhece muito a Bíblia, é pregador da Bíblia, inclusive conhece bastante e profundamente o Novo Testamento e é convidado até para eventos cristãos e ele fala sobre isto. E ele crê em profecia. E alguém profetizou para ele o seguinte: quando Israel cedeu da última vez e retrocedeu com relação aos assentamentos, a mão de Deus pesou e o próprio Benjamin Netanyahu perdeu a eleição com o partido dele, porque a mão de Deus foi contra ele. Então a exortação era a seguinte: não ceda mais. Mas o mundo todo está pressionando, não ceda, porque Deus está com você. Basicamente, esta é a convicção dessa direita em Israel. Eles não querem abrir mão de nada. Os assentamentos são bairros novos que os judeus vão construindo dentro do território que era dos árabes. Eles vão tomando, comprando, desapropriando, ocupando. Isto mais na Cisjordânia, que é a região de Samaria, Jericó na Bíblia, entre o Mar Morto e o Mar da Galileia. Ali foi reservada uma grande área, uma área boa para plantação, uma área nobre. Toda a região de Samaria, aquela região foi reservada para os palestinos e faz parte da Palestina, chamada a Cisjordânia. Mas como os palestinos e os demais árabes não têm iniciativa, não têm condições, eles não desenvolveram aquilo, se limitaram a ficar em algumas cidades. E os judeus começaram a comprar aquelas terras e plantar e botar assentamentos ali. São cidades que nascem da noite para o dia. Vem um grupo, por exemplo, de 300 judeus brasileiros, vamos dizer assim, e começam um kibbutz ali na Cisjordânia. Eu creio que eles não usam mais esse termo.
mas eles começam e fazem uma cidade ali e começam a plantar nas redondezas. Evidentemente, eles são armados para se defenderem de algum possível ataque. E os árabes até respeitam e têm medo por causa disto. Mas eles começam com máquinas, tratores e irrigação a desenvolver a agricultura naquela região e a construção de casas e cidades. Bom, depois que eles se estabelecem ali, eles não querem mais sair. Aí de fora vem a ONU dizendo, não, vocês vão ter que sair. O governo de Israel está numa situação que não tem volta. Há muitos assentamentos. Eu não sei prever, avaliar o número de judeus que estão nesses assentamentos, mas é muita gente, e são muitos esses assentamentos. Eles estão em Jerusalém comprando todas as áreas e propriedades que pertenciam aos árabes ao leste da cidade de Jerusalém. Isso porque Jerusalém era dividida em 4. Uma parte dos cristãos, maronitas, católicos, outra parte dos judeus, outra parte dos armênios, outra parte era dos árabes. E os árabes estão cada vez mais em minoria, eles estão procurando outros cantos. E quando vem um judeu e oferece uma fortuna por uma propriedade de um árabe, ele se vê sem condições de rejeitar a proposta, vende e vai procurar comprar algo em outro lugar e, inclusive, viver do rendimento do restante do dinheiro. Os árabes estão vendendo. Israel está comprando e criando bairros e condomínios colossais ao leste de Jerusalém, ou seja, está quase que consolidando o domínio em toda a cidade de Jerusalém, o que não tinha antes. E a outra região é de Samaria, a região chamada de Cisjordânia. E aquela região está também cheia de assentamentos. E há uma ideia generalizada em todos os religiosos judeus que aumentam a cada ano em muito, os religiosos ortodoxos, de que Deus deu aquela terra para Abraão e Israel tem que tomar conta. E é toda ela promessa de Deus. Os religiosos são radicais, não admitem negociação. Existe uma pequena porção, agora já é pequena, da população que quer ter a mente mais aberta. Não, tá certo, nós temos essa promessa de Deus, mas vamos mostrar conciliação, ceder para alguns árabes, vamos negociar uma situação. A maioria do povo judeu não quer mais negociação nenhuma, eles querem tomar pela força e ficar ali. Porém, isso está despertando um ódio tão grande entre os outros, que já são uma esmagadora maioria em todos os órgãos da ONU. Hoje, Estados Unidos e Israel estão praticamente isolados em todas as votações da ONU. A ONU está apertando. A cada ano, são várias moções violentas e radicais contra Israel. Por exemplo, a ONU já determinou que Israel não tem nada a ver com o Monte Santo em Jerusalém, local do templo, Muro das Lamentações, que Israel não tem nada a ver com aquilo, que tem que sair dali. É a última coisa que Israel quer na vida e não vai sair a não ser pelas armas. Israel não vai sair dali, mas a ONU está cada vez mais radical, tem que sair. E cada vez mais e mais resoluções da ONU, e os países árabes vão pressionando a ONU, e a China apoia, e a Rússia apoia, e o mundo todo apoia, e o Brasil apoia na ONU, que Israel saia dali. Israel não quer sair. Na prática, está se fortalecendo cada vez mais, e a ONU cada vez mais aguerrida e odiando Israel. Agora, o único problema é que a ONU não pode usar armas, porque uma resolução desse tipo tem que passar pelo Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança tem 5 países que têm direito a veto. Um deles são os Estados Unidos. E qualquer moção de usar armas contra Israel, os Estados Unidos vetam. Então a ONU
pode fazer um monte de coisas por maioria de seus membros, porque sempre vai ter maioria para decidir coisas. Só não pode mandar usar armas contra Israel, porque os Estados Unidos vetariam. No entanto, tudo mais que a ONU puder fazer para odiar e prejudicar Israel, vai fazer. E a última, a ONU tem um monte de concepções assim que nós não sabemos, mas uma delas, a ONU está fazendo um levantamento de todas as empresas e companhias do mundo que participam de assentamentos em Israel. Seja uma companhia que fornece computadores, seja uma companhia que fornece material de construção, seja uma construtora, seja uma companhia que fornece telefone, ou luz, ou água, todas as empresas que participam de assentamentos, a ONU vai divulgar numa lista negra para que o mundo comece a boicotar essas empresas. Isso está trazendo um medo tremendo em Israel, porque há cerca de 100 empresas participando desses assentamentos, e a maioria em construção civil, mas tem empresa de todo tipo, sendo 50 pelo menos estrangeiras e grandes empresas que trabalham em outros países. E a ONU vai recomendar que país nenhum contrate essas empresas que apoiam Israel. E isso está trazendo um medo tremendo a Israel, porque muitas empresas vão sair de Israel e, para isto, os Estados Unidos estão trabalhando junto com Israel. Israel, nesse aspecto, não soma nada, mas os Estados Unidos estão trabalhando para impedir a ONU ou retardar a ONU de divulgar a lista negra das empresas que negociam ou que trabalham em Israel, para que o mundo todo comece a boicotar essas empresas. E parece que eles vão ser bem-sucedidos. Esta não é a única atuação da ONU contra Israel. A ONU está trabalhando com todas as armas que pode, desde que não seja uma arma de guerra, porque os Estados Unidos não deixam, mas fora isso, com tudo que pode, a ONU está acampando contra Israel. Nós já vivemos esse momento. Politicamente, o mundo todo está se concentrando contra Israel. Agora, formou-se uma aliança militar de 40 nações árabes muçulmanas para se unirem. Eles são os sunitas, liderados pela Arábia Saudita. Em princípio, eles são muçulmanos mais tolerantes, mais moderados. Fora dessa aliança, basicamente ficam o Iraque, o Irã e a Síria, que apoiam os xiitas. A gente não sabe como a Rússia está com relação a este bloco. Em princípio, eles querem ser mais moderados e tentar buscar uma paz com os Estados Unidos e com Israel. Nós não sabemos o futuro desse bloco. Muito provavelmente, eles vão se unir mais com os outros muçulmanos xiitas contra Israel também. Mas o que nós estamos vendo é que eles estão se unindo. Se muçulmanos estão se unindo, nunca vai ser a favor de Israel. Isto no mundo todo, existe uma febre de se unirem contra Israel. A China está com uma série de programas de financiamento econômico para todos os países em volta de Israel e nada para Israel. Isto é o quadro de hoje. O mundo está se levantando em volta de Israel e contra Israel. Nós estamos muito próximos do cumprimento das profecias em Joel. As nações se armem e sigam para o Vale de Josafá. Hoje a Rússia está com suas tropas e exércitos apenas a 10 quilômetros da fronteira com Israel, junto com o Irã, com Síria e parte do Iraque, estão se unindo contra Israel. Israel está sendo literalmente cercada pelas nações. Ainda não houve o grito de guerra, mas já rapidamente isso pode se transformar em um ataque.
Nós cremos que esse ataque vai se dar sob o apoio da Rússia, é o Gog e Magog, logo após o arrebatamento da igreja. Como tudo está muito perto, nós cremos que o arrebatamento está mais perto ainda. Tudo está se cumprindo. A grande mídia não divulga toda essa trama que é feita pelos países para prejudicar Israel. É um ódio muito grande que já existe e pelo que nós sabemos que já estamos muito perto da volta de Jesus, da volta do Messias. Os acontecimentos mundiais vão ter lugar muito rapidamente. A partir de agora, tudo vai acontecer muito depressa. E essas notícias nos dizem que nós estamos às portas, pertinho do arrebatamento da igreja. E a pergunta que fica é: você está preparado? Você está se preparando? Você está aproveitando o tempo? Você está com a sua vida nas mãos do Senhor, fazendo o que Deus quer? Pense nisso, meu irmão, minha irmã.